Eu acho engraçado, Bernardo, porque muitas pessoas estavam falando que esse momento era um momento de união de todos os partidos para derrotar o PT. O PT que, olha, eu falo com toda sinceridade, para mim é um câncer na política, tá certo? Um câncer. Aí estavam falando que era para fazer essa união para tirar o Lula da presidência. Mas foi só o presidente Jair Bolsonaro escolher alguém com o nome Bolsonaro para representar, que para mim não tem nada mais correto do que isso, né? Ninguém vai lutar mais pelos valores do pai do que os filhos. E com certeza os filhos foram muito bem ensinados por ele, são pessoas que têm um histórico muito positivo na política. E agora já estão falando que não, veja bem, talvez não seja o melhor nome, isso ou aquilo. Ué, quando eles pensaram que a pessoa escolhida por Jair Bolsonaro seria alguém do Centrão, tava todo mundo querendo falar em união, né? Porque se fosse união com Caiado, união com Zema, união com sei lá quem, com Ratinho Júnior. Mas agora, para fazer união com Flávio Bolsonaro, tem gente que tá refugando. Eu não estou entendendo a hipocrisia dessas pessoas, mas eu acho interessante como é fácil e como muda rápido o discurso de gente que só quer se aproveitar do nome Bolsonaro ao invés de lutar principalmente por anistia, que é o que a gente precisa hoje nesse país. Deputado, o senhor que foi vereador, né, na cidade de Uberlândia, agora deputado estadual, roda, logicamente, todo o estado de Minas Gerais, conhece a necessidade aí da nossa população. Isso é o que está o credenciando para ser pré-candidato ao Senado por Minas Gerais? Não, com certeza. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu tenho um histórico de coerência na vida pública. Com apenas 1 ano e 9 meses na condição de vereador, fui eleito deputado estadual e hoje, com apenas 3 anos do primeiro mandato de deputado estadual, fui escolhido como pré-candidato para o Senado Federal. Isso aqui é por quê? Porque eu sou um cara que eu tenho posição. Eu não fico em cima do muro. E eu tenho firmeza. E eu também, graças a Deus, apresento serviço. Lá em Uberlândia, trouxe para o interior de Minas Gerais a primeira escola cívico-militar do Brasil. Do Brasil não, do estado, que ficou em um bairro pobre, lá na cidade de Uberlândia. Consegui, graças a Deus, aprovar, durante a pandemia, a primeira lei proibindo a exigência de passaporte vacinal para uma vacina que tinha, sim, um caráter experimental. Hoje já se sabe, através de diversas pesquisas, principalmente de um relatório de mais de 500 páginas que foi publicado pelo governo dos Estados Unidos, que a vacina para a Covid-19 gerou mais efeitos colaterais e morte do que todas as vacinas da história da humanidade somadas e computadas desde o ano de 1990. Então, até hoje, existem pessoas que me agradecem pela aprovação dessa lei. Eu sou um cara que sempre tive coerência com as minhas posturas. Por exemplo, sempre falei, eu nunca irei votar aumento de imposto em Minas Gerais. Porque eu acho que o brasileiro não aguenta mais pagar impostos, né? Veja, eu estava em Uberlândia, na carroceria de uma caminhonete, presidente Bolsonaro, o governador Romeu Zema e eu, só nós três, em cima dessa caminhonete. E eu, assim como o governador Romeu Zema, fizemos essa promessa de nunca votar aumento de imposto. Agora, na condição de deputado, o governo Zema mandou aumento de impostos, aumentando o preço de celular, aumentando o preço de sabonete, de desodorante, de todas as bebidas, com exceção da cerveja. Que... Se for taxar a cerveja, pode fechar, né, a casa, que não tem lógica de fazer uma coisa tão impopular assim. Mas taxando armas e munições, diversas coisas consideradas supérfluas. Eu fui na tribuna da Câmara, da Assembleia, né? Fui na tribuna da Assembleia e falei, olha, a minha palavra e a minha promessa está no fio do bigode. Eu fiz a mesma promessa que o senhor fez. Porque ele falou, né? Ele falou assim, nós pode até não acabar com o imposto, mas aumentar nós não aumenta. Foi o que ele falou, mas não está cumprindo o que disse, né? E eu falei, a minha palavra eu vou cumprir, isso aqui eu não vou votar. Só que aonde eu vou, eu sempre clamo, Bernardo, para a população. A população tem que acompanhar mais a política. Porque eu tenho certeza, Bernardo, você tem quantos anos aqui de rádio? 45. Alguma vez sentou aqui nessa cadeira um político para conversar com você, seja de esquerda, de centro ou de direita, que falou assim, se eu for eleito, olha aí, Sargento Delmar, se for eleito, grande vereador aqui de Patos de Minas, meu amigo, está nos acompanhando, um abraço, viu, Sargento? Se eu for eleito, eu vou votar o aumento de impostos. Ninguém, nunca. Rapaz, nunca aconteceu, não é verdade? Então por que eles aprovam?
Porque todo político acha isso impopular. Aprova a população, porque infelizmente o povo não acompanha a política. Aí é fácil chegar com um discurso bonito e ludibriar as pessoas. Eu sei que todo mundo tem os seus afazeres, os seus trabalhos, com exceção de algumas pessoas do PT que não gostam de carteira de trabalho, a grande maioria da população trabalha e muito. Então o que acontece? Como é difícil acompanhar a política, pelo menos uma vez a cada 15 dias, veja o extrato de votação dos deputados. Porque depois o cara vai chegar aqui e vai falar que está te representando e vai mentir descaradamente e vai ser... e você ainda vai votar nas mesmas pessoas que estão levando o nosso estado à ruína. E por que isso acontece? Porque político faz conta. Ele sabe que a população não acompanha, ele vai votar aumento de imposto, vai perder pouco voto por isso, porque o povo não está acompanhando. E dizem, né, que existe uma troca aí, um toma lá da cá. Aí ele reforma uma escola, manda 1 milhão para uma escola, 500 mil para um asfalto, isso e aquilo, e todo mundo ainda recebe ele como herói quando chega na cidade. É assim que a nossa política afunda com a vida do nosso povo. Aproveitando a oportunidade, ô deputado, agora há pouco nós até falávamos aqui em relação à questão da Copasa, né, no estado de Minas Gerais, que é um tema, né, que está em voga nesse momento na Assembleia Legislativa de Minas. Qual que é a sua posição em relação à questão dessa privatização da Copasa hoje? Eu até te agradeço por essa pergunta, porque recentemente falaram que eu teria sido contra a privatização. Isso não é verdade. Eu fui contra a retirada de um referendo. Para mim, quanto mais ferramentas de consulta popular nós tivermos, melhor. O princípio da liberdade dentro do poder público é o princípio da divisão de poder. Quando você tem divisão de poder, você tem liberdade. Quando você tem concentração de poder nas mãos de poucos, você tem opressão. É por isso que hoje em Brasília nós vivemos um momento em que não se respeita mais nada, nem a Constituição, nem os direitos humanos. Por quê? Porque o Poder Judiciário concentrou o poder de maneira arbitrária em suas mãos, levando a um desequilíbrio em nossa nação. Então é contra isso que eu me posiciono. Agora, tendo votado para manter o referendo, eu vou votar favoravelmente à privatização. Por qual motivo? Primeiro, porque o serviço está ruim. Segundo, porque quando você abre espaço para iniciativa privada, a qualidade do serviço costuma melhorar, ao mesmo tempo que o preço das coisas costuma reduzir. Foi assim, por exemplo, quando aconteceu finalmente a privatização da área de telefonia. Vejam só como que melhorou o contexto para todos os brasileiros. Agora, eu preciso abrir aqui um parênteses, porque eu fico preocupado com o tipo de privatização que hoje está sendo feita pelo governo Zema. Eu vou te dar um exemplo. A privatização na modalidade de concessão pública de rodovias. É uma vergonha a quantidade de rodovia que está sendo pedagiada neste estado, de norte a sul, de leste a oeste, e ninguém nem fala em duplicação de rodovia. Mas como é que vai falar de duplicação se nem recapeamento asfáltico está sendo feito? Tem local que eles não estão pintando nem as faixas e só colocaram uma praça de pedágio de R$10, como aconteceu de Ouro Fino para Pouso Alegre, no sul de Minas. Colocaram uma praça de pedágio de R$10 em uma rodovia que nem acostamento! Não tem acostamento. Aqui era para se fazer uma concessão para duplicar de Uberlândia para Patos de Minas. 2005. Infelizmente, a gente não vê nada disso acontecer, mas os pedágios estão sendo cobrados. Só de Uberlândia para Patrocínio, ida e volta, uma viagem custa R$50. Aí complica, né? Agora, deputado, só falando falando de política nacional, o seu posicionamento também como pré-candidato, o que seria a principal proposta, né, como senador da República? Olha, a principal proposta hoje é trazer equilíbrio ao sistema republicano de freios e contrapesos. Sem equilíbrio não vai dar. Hoje, infelizmente, nós vivemos um sistema que não é mais uma democracia. Nós vivemos uma aristocracia do Poder Judiciário. Isso aqui, ponto. É o ponto mais sensível no momento, porque o povo, conforme a Constituição, ele exerce o seu poder através dos seus representantes eleitos. E não através de juiz concursado ou de escolhido pelo presidente da República. O povo precisa retomar a sua participação com respeito dentro do cenário público. Isso se faz através de quem é eleito e não através de quem é escolhido por conchavo político nos corredores de Brasília. Então isso precisa ser mudado imediatamente. Outro ponto que eu considero totalmente essencial, e como policial militar que sou, eu vou dar uma atenção diferenciada, se chama segurança pública.
Porque eu sei que as pessoas que mais sofrem com essa criminalidade que está tomando conta do nosso país são justamente aqueles mais pobres, que é a maior parte da população. Porque quem é rico vive em condomínio fechado e tem segurança 24 horas. Aí tem gente que não entende por que foi feito uma pesquisa depois da mega operação no Rio de Janeiro, realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que acabou, mandou um monte de vagabundo do Complexo do Alemão e da Penha para a vala, enquanto nos bairros mais ricos teve gente que reprovou a ação da polícia, dentro das favelas a aprovação foi recorde. É claro que foi recorde. Se você é pai e mora numa favela, e uma porcaria de um traficante se engraça com a tua filha, você não tem nada o que fazer. Se o cara for estuprar a tua menina, você não tem nada o que fazer, porque você não tem como se defender. E aí é claro, né, nessa hora o governo Lula vai ser contra até o cidadão de bem ter uma arma de fogo. Então a polícia não entra na favela, o cidadão de bem está desarmado, o traficante faz o que quer. E eles realmente fazem, né, humilham, porque o bandido ele não gosta apenas de roubar, ele gosta de humilhar. O seu partido, né, o Partido Liberal, o PL, está com o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, preso agora. Qual a posição do senhor em relação a isso, de todo esse trabalho que foi feito até agora pelo Supremo Tribunal Federal? Desse trabalho não, desse trabalho, desse serviço, né? Eu tenho tripla formação em direitos humanos. Na verdade, eu me formei em direitos humanos dentro da Polícia Militar em 2009, na condição de advogado, no meu curso de direito também tive formação em direitos humanos e agora, enquanto parlamentar, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. Existe um princípio dentro dos direitos humanos, né? Tanto na Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como no Pacto de São José da Costa Rica, que foram abarcados no artigo 5º da Constituição Federal, chamado princípio do juiz natural. O que isso significa? Que um juiz, ele não pode ser vítima e julgador do seu próprio processo. Porque isso seria realmente um juiz de exceção, um tribunal de exceção. Alguém tem dúvidas que Alexandre de Moraes ele se coloca ali como alguém que teria uma ameaça de morte dentro de um plano fantasioso de punhal verde e amarelo e ele próprio está julgando, só que ele vai além, né? Além de ser vítima e juiz do próprio processo, agora que Bolsonaro foi condenado e deveria a execução da pena ser transferida para um juiz de execução de pena, ele continua sendo executor. Ele é vítima, juiz e executor da pena. É um tirano. É uma pessoa que não tem respeito pela nossa Constituição. E aqui, eu não estou só falando do princípio do juiz natural. Tem diversos outros princípios do direito brasileiro que foram completamente rasgados por esse caso totalmente absurdo. Como o princípio do indúbio pro réu, o princípio do crime impossível. O que é um crime impossível? Imagina que você está com raiva de um vizinho seu, de alguma forma você fala, não, eu vou matar esse cara. Aí você entra na casa dele, ele está deitado na cama, só que durante a noite ele passou mal, ele teve um infarto e acabou morrendo. Quando você entra lá, ele está morto em cima da cama. Você não sabe que ele está morto. Aí você pega um revólver e descarrega nele. Você responde por qual crime? Você não pode responder pelo crime de homicídio, porque ele já está morto. Você atirou em um morto. Então, no direito, isso é o que nós chamamos de crime impossível. Nesse caso, por impropriedade absoluta do objeto. O objeto, pessoa viva, para poder se praticar o crime de homicídio, não existe. Então, você pode responder por um vilipêndio de cadáver, mas por homicídio você não vai responder. Agora é o seguinte, eles estavam falando a respeito de um golpe de Estado para depor um presidente que nem estava em Brasília no dia. Mas como que eles conseguem fazer um absurdo desse? E outra, você já ouviu falar no crime de dano, já que o Jair Bolsonaro foi condenado por ter danificado patrimônio público a longa distância? Como que você faz isso? Porque ele estava em Miami, o dano foi em Brasília. Ele foi condenado por isso. Olha, é ridículo o que esses ditadores fizeram com o direito brasileiro. Qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que o que foi feito é realmente inconstitucional e que rasgaram a Constituição para condenar o homem. E qual foi o grande crime de Bolsonaro? Foi ter sido o primeiro presidente desde a reabertura democrática, ou seja, desde que ele elegeram Tancredo Neves, a não envolver o governo federal em absolutamente nenhum escândalo de corrupção. Foi ter lutado pela população. Esse foi o crime do Bolsonaro.
A lambança do Supremo está feita, né? Que chances você vê, Caporeso, de que tenhamos uma anistia ampla, total e irrestrita? Olha, essa anistia já deveria ter sido aprovada, mas eu sempre falo que dentro da política o que impera não é a justiça ou a necessidade de se aprovar algo, mas sim a troca de interesses. Eu fiquei muito chocado quando eu iniciei a minha vida pública e existia em Uberlândia a necessidade de voltar com as aulas presenciais. Inclusive é interessante porque na maior parte do mundo, mesmo no período mais restritivo do Covid, os países não impediram as crianças de estudar pessoalmente, mas no Brasil eles fizeram esse crime. Isso é um problema, porque a própria psicologia ensina que existe um lapso em que a criança ela tem uma determinada idade e deve ser apresentada a determinado conteúdo, porque ela vai assimilar melhor este conteúdo. Agora imagina um ano inteiro sem a criança ter presença em aula para poder estudar. Não poderia ter sido feito isso. Eu cheguei para um político muito conhecido, eu vou contar um milagre, mas não vou falar o santo, tá? Cheguei para esse político e falei assim, o senhor é pai, o senhor é avô, o senhor tem seus netos, seus filhos, me ajuda a aprovar esse projeto para que as nossas crianças possam retornar para a escola, né? Sabe qual foi a resposta que esse cara me deu, Bernardo? Ele olhou para mim e falou, Caporeso, pra cima de mim com essa conversa de idealismo, o que você quer? O que eu vou ganhar com isso? Olha. Essa foi a resposta que eu tive. E, gente, Brasília não é diferente. O que move a política são os interesses. Eu falei recentemente, em uma reunião onde estavam presentes todos os deputados federais do PL, o presidente Valdemar Costa Neto, a dona Michele, o próprio senador Flávio Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, alguns senadores da República que estavam lá. Eu peguei a palavra e eu falei o seguinte: querem aprovar a anistia? Não lutem por anistia. Escolham aquela pessoa dentro do centrão, aquele político que tem força para poder começar a tocar um projeto desse e começa a falar o que eles não querem ouvir. Quem sabe algum político desse, por exemplo, pode estar envolvido no escândalo do Banco Master? Bate neles, mas bate bastante, que eles vão falar assim, olha, vamos aprovar a anistia só para parar de falar de mim? Eu te ajudo a aprovar a anistia para você tirar o meu nome da tua boca. Rapidinho, Bernardo, a coisa acontece. Mas para você fazer isso, você tem que ter coragem. Você tem que ter uma agressividade, né, positiva. Eu falo isso daí porque tem muita gente que confunde os termos, né? Por exemplo, hoje uma palavra que virou sinônimo de repulsa ou de algo negativo é a palavra violência. Mas você não consegue tirar um traficante da rua, um agressor, uma pessoa que está oprimindo a sociedade com um buquê de rosas, ou fazendo uma passeata com a camisa branca pedindo a paz, né? Esses dias teve um grupo feminista lá em Uberlândia que fez um apitaço contra o estupro. Deve ser para matar o estuprador de rir. Só pode ser para isso, né? Eu, como policial militar, eu aprendi o quê? Que o crime você combate com a violência também, mas é uma violência positiva. Quando eu dou um tiro no bandido, um soco no bandido, eu estou fazendo bem para a sociedade, porque eu estou tirando esse vagabundo de circulação. A mesma coisa na política. Se você quer aprovar algo bom, você tem que ter a agressividade de fazer a coisa e bater onde você precisa. Só que, veja só, são interesses altos. Eu, na Polícia Militar, teve uma época que eu tinha 3 ameaças de morte nas costas. Eu só ando armado. Meu assessor anda armado. E eu sempre estou pronto para defender a minha vida se necessário for. Até o limite do necessário. Então, será que as pessoas têm essa disposição? Porque quando você mexe com grandes interesses, você acaba desagradando gente muito poderosa. Muito bem. Você é pré-candidato a senador, né? Como é que você está vendo o cenário da eleição de senador para Minas Gerais? Porque eu acho que em Minas Gerais Gerais nós fizemos uma lambança com esse demônio desse Pacheco. Votei naquele infeliz, pedi voto pro infeliz e até hoje eu não consegui me perdoar. Não, Bernardo, eu vou te proteger aqui, cara. Você votou contra a Dilma, você não votou no Pacheco. Teve isso. Saía do espeto, caía na brasa. O mineiro não queria. Mas aí é aquela frase do Daniel.
do André, não tem nada ruim que não possa ficar pior. Eu fiquei pensando então, você depois, saiu da né? Dilma e entrou no Rodrigo Pacheco. Se a gente só tivesse... o nível aonde você foi. Mas aí, esse talvez seja o grande problema nosso, que é a questão da confiança. Você olhou um, entendeu que o correto era o outro. Nós temos um cenário político hoje em Minas Gerais completamente indefinido. Porque nós estamos observando aí, a nível de Estado, não há um candidato que se possa falar aquele ali é a pessoa certa. Até agora está tudo em aberto. O Senado também, pelos levantamentos que o senhor fez, pelas pesquisas, que o senhor deve ter pesquisa, lógico, o senhor não sairia aí para fazer uma aventura, acredito eu. O senhor tem pesquisas que diz que o Senado também está aberto para o Senado aqui em Minas Gerais? Ô, Anaí, é interessante o seu comentário e só complementando, né? Se a gente tivesse elegido a Dilma Rousseff, certamente ela jamais teria conseguido, pela sua capacidade, né? Porque é uma pessoa muito limitada, se tornar presidente do Senado Federal. A gente não teria tido tanto problema, porque hoje esses abusos praticados pelo Judiciário eu coloco na conta do Rodrigo Pacheco, que foi um omisso. Um cara que permitiu de maneira vergonhosa o apequenamento do próprio poder que ele participava, que era o poder legislativo. Mas vamos lá à questão aí da pesquisa. O meu nome em pesquisas internas já aparece em primeiro lugar dentre os nomes de direita em Minas Gerais. Só que veja só, eu atribuo isso, o fato de eu estar em primeiro lugar, mas não estar isoladamente em primeiro lugar, também ao fato de que a população não acompanha a política. Sim. Porque daí aparece qualquer cara que tem um histórico péssimo. É só olhar o histórico de votação para ver se a maioria que está colocando o nome aí para o Senado que diz ser de direita realmente é ou não. E aí falo que eu represento esses valores. Eu tô com o Bolsonaro, eu represento Deus, Pátria, Família e Liberdade. Eu faço o seguinte desafio. Se alguém tem dúvida que o meu nome é o nome mais à direita para o Senado em Minas Gerais, e se não fosse, eu não estaria oferecendo meu nome, porque isso aí é problema que eu estou caçando para minha vida. Um cara com meu perfil caindo dentro do Senado, eu vou ter dor de cabeça. Eu teria uma eleição muito mais fácil para deputado federal, eu tenho uma boa base, as pessoas que acompanham meu trabalho costumam gostar do meu serviço, e eu tenho realmente uma palavra que define a minha maneira de pensar a política: servir. Servir. Porque o que mais tem hoje é política, é ser senhor da vontade popular. Eu tento seguir o exemplo do meu divino mestre, que desceu das alturas dos céus para lavar os pés de seus discípulos. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sei o que eu acredito e o que eu defendo. Agora, se eu apresento o meu nome hoje para o Senado Federal, é porque eu acredito que o meu nome é o melhor. Mas não é uma questão de crença pessoal. Vejam o histórico de votação e posicionamento. Eu desafio qualquer pessoa a pesquisar a minha história, não é de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, não. Tem coisa minha aí na internet de 7, 10 anos atrás. Eu tenho mais de 100 artigos publicados quando eu escrevi para um jornal de Natal no Rio Grande do Norte. Vejam se em algum momento eu mudei meu discurso, se em algum momento eu fui incoerente, se em algum momento eu defendia algo e deixei de defender e por quê. Mostre a incoerência de um único posicionamento meu que eu retiro minha candidatura. Não, isso aí só eu tenho moral para falar. Manda qualquer outro desses caras que estão falando, que são pré-candidatos ao Senado, pela direita, mostrar esse nível de coerência, que eu acho que vocês vão se impressionar, tá? Muito bem. Bom, já em relação à questão para governo de Minas, o deputado, algum posicionamento seu, algum posicionamento do seu partido em apoiar um candidato A ou B, ou o próprio partido já tem um nome que pode ser candidato ao governo do estado? Olha, o nome que a direita gostaria que concorresse para o governo do estado em Minas Gerais é o nome do deputado Nicolas Ferreira. Mas o deputado Nicolas Ferreira parece não estar muito voltado para isso nesse momento. Então, o que eu gostaria, pelo menos do meu partido, e infelizmente hoje nós não temos um alinhamento nesse propósito, é o quê? Qual a principal vontade do presidente Jair Bolsonaro? Por que eu falo a vontade do presidente Jair Bolsonaro? Porque o PL não seria o maior partido do Brasil sem ele. Quem é dono do capital político do Partido Liberal é Jair Bolsonaro. E ele já falou que a eleição mais importante do ano que vem se chama Senado Federal. E o presidente Bolsonaro me falou: eu gostaria que fossem 2 vagas do PL para Senado Federal
em Minas Gerais. Por quê? Porque não tem composição com o atual governo que interessa ao presidente Jair Bolsonaro. Mas ao invés disso, tem gente dentro do próprio partido que está fazendo assim, está rebolando mais do que a Gretchen para tentar fazer um acordo com o Matheus Simões. Eu acho engraçado, porque o Matheus Simões falou que ele quer uma pessoa para o Senado dentro da composição com o PL, aí o PL faria o quê? Retiraria duas candidaturas e colocaria uma com o Matheus Simões. E sabe o que o PL ganha com isso? Nada. Porque o próprio Matheus agora falou que o seu vice vai ser do Partido Novo. Cara, é pra dar risada. É pra dar risada, porque o PL, algumas pessoas do PL de Minas Gerais fazem de tudo pra se aliar ao Matheus Simões. E o Matheus Simões dá uma banana pro partido falando que se ele quiser vai ter um espacinho pra Senado. Olha, é brincadeira um negócio desse. Eu acho realmente risível e patética essa tentativa de composição com o governo Zema. Bom, o Bruno Engler, né, seu colega lá da Assembleia, que tem raízes aqui em Patos de Minas, já se colocou à disposição também para ser um possível candidato ao governo do estado também ou outro nome? Não, o Bruno Engler, ele não falou nada a isso nesse momento, né? Ele foi campeão de votos na Assembleia Legislativa, faz um trabalho muito importante lá, hoje é líder dentro do Partido Liberal na Assembleia Legislativa. Eu vejo o nome dele com muitos bons olhos, mas é uma questão de construção. Nada nesse sentido chegou até hoje dentro do Partido Liberal para o nome do deputado Bruno Engler, e a opinião pública hoje está mais voltada para o nome do deputado Nicolas Ferreira. Mas é claro, né? Se o Nicolas resolver apoiar e ele resolver abraçar essa missão, eu vejo com bons olhos o nome dele. Muito bem. O senhor está vindo hoje a Patos de Minas também com uma notícia boa, né? Trazendo aí, né, viaturas para os bombeiros. É um trabalho parlamentar exaustivo também, né? Sim, sim. Eu sempre falo que um deputado, ele não deve ser julgado por aquilo que ele encaminha de recursos para a cidade, porque isso aí vira, infelizmente, uma forma de troca de interesses em época de votação dentro da Assembleia, né? A gente sabe que hoje aquele cara que vota mais com o governo acaba tendo uma quantidade maior de recursos à sua disposição. Então, a minha quantidade de recursos é limitada. Por quê? Porque eu não sou puta, eu não estou à venda. É simples assim. Então, eu só tenho o meu recurso pessoal. Mesmo assim, sempre fiz questão de lembrar de Patos de Minas, já encaminhei bem mais de R$1 milhão aqui para a cidade. Foi aproximadamente R$670 mil para os bombeiros, R$160 mil para a saúde, R$300 mil para assistência social. Tem essa parceria aqui com o vereador Sargento Leomar, que é uma pessoa da minha confiança, porque tem muitos municípios que eu gostaria de encaminhar recursos, mas não posso, porque eu não tenho um vereador ou alguma pessoa que tenha a capacidade de fiscalizar esses recursos e saber se eles serão bem aplicados. Então eu fico feliz, quero agradecer aqui ao Leomar, porque ele é um cara sério que tem como fazer isso e tem coragem, né? Porque não é todo mundo também que, tendo possibilidade, tem disposição para isso. Ok, Bernardo Franco. Bom bate-papo, né? Bom, muito esclarecedor. bom. Gostei da postura. Muito obrigado. Eu quero pedir aí, primeiro agradecer o espaço e pedir ao ouvinte que possa acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais através do Cristiano Caporeso, com 2 E, né, ZZO, ou do Caporeso DM de Direita Minas no Instagram, tá bom? Ok,